Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estou aqui para falar sobre as melhores alternativas atuais para podermos deixar ficar a reserva de emergência em Portugal. Não perca, já a seguir. Como é habitual, quero começar por agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, por favor, cliquem aqui em baixo, subscrevam e façam parte deste projeto onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos em Portugal. E hoje vamos falar sobre a reserva de emergência, a importância de ter uma reserva de emergência, o que é que isto é, para quem não sabe, e tendo em conta que chegou muita gente nova ao canal, hoje vou fazer um refresh sobre as alternativas que temos no nosso país para poder deixar então este dinheiro. Para quem não sabe, uma reserva de emergência é uma maneira de nós termos o nosso próprio banco sem juros para podermos ir buscar dinheiro assim que necessitarmos. Eventualmente na nossa vida vamos ter algum precalço, alguma dificuldade e poderemos necessitar de dinheiro e é para isso que nós vamos constituir uma reserva de emergência. Principalmente para agora, para estes momentos de mais instabilidade, questões relacionadas com saúde, condições que por vezes vão nos dar aqui a impossibilidade de estarmos a trabalhar e que precisamos ter algum auxílio, alguma despesa inesperada, uma multa, um problema na casa, por exemplo no telhado, que normalmente é caro, algo que possa necessitar então do nosso dinheiro e que seja efetivamente uma emergência. A reserva de emergência não é igual para todos, vai sempre depender do tipo de personalidade, dos rendimentos e obviamente das responsabilidades. Um jovem que esteja na casa dos pais com as despesas salvaguardadas não vai necessitar do mesmo tipo de reserva de emergência como, por exemplo, um adulto que tenha 2 filhos a cargo. E isso é muito importante se perceber para sabermos quanto é que vai ter que ter a nossa reserva de emergência. Se este jovem que vive na casa dos pais pode-se dar ao luxo de ter apenas 3 meses dos seus custos, isto é, daquilo que mensalmente necessita de ter para pagar as suas despesas, neste caso, alguém que tenha a seu cargo 2 filhos vai precisar normalmente de 9 a 12 meses para se sentir mais salvaguardado, isto porque tem mais responsabilidades. O ideal é no mínimo ter 6 meses daquilo que são os nossos custos, portanto ter ali acumulado para poder fazer face a alguma eventualidade. Existe quem quer ter 9, quem quer ter 12, quem quer apenas ter 1, vai variar obviamente do risco que a pessoa quer correr e a segurança que quer ter na vida. Claro que o ideal aqui, como eu disse, é ter 6 meses dos nossos custos. Muitas pessoas nem sabem muito bem quanto é que têm de custos mensalmente, por isso vamos lançar aqui aquela ideia de pelo menos ter de lado 6 meses do nosso ordenado. Simplificando assim desta forma qual é o valor que temos que alcançar, passamos então para as características essenciais para se ter uma boa reserva de emergência. A primeira é a acessibilidade. Onde vocês vão colocar a reserva de emergência, ela tem que estar acessível, porque se vocês precisarem numa emergência, têm que rapidamente ir buscar esse dinheiro, portanto ela não pode estar investida em algum produto financeiro que não seja possível terem liquidez, terem dinheiro de uma forma mais rápida. Por outro lado, deve estar assegurado o seu capital garantido, isto é, todo esse montante que vocês juntaram com muito custo, deve estar assegurado com um fundo de proteção para que seja possível vocês saberem que o vosso dinheiro não vai ser, de facto, perdido por alguma instituição financeira. E como última característica, aquela que eu considero ser a mais difícil de conseguirmos fazer, é de facto colocar num sítio que seja mais rentável que a inflação. Atualmente, tendo em conta as taxas de juros baixas e tudo aquilo que se está a passar no mundo com a inflação, torna-se cada vez mais difícil colocarmos o dinheiro num sítio seguro e que o mesmo seja rentável. Por isso decidi fazer este vídeo que vai reunir as melhores alternativas no meu ponto de vista para podermos colocar o nosso dinheiro, fugindo assim aos depósitos a prazo do nosso banco tradicional que nos oferecem 0,01%. Agora de seguida vamos passar então para a tela do meu computador para conhecermos estas alternativas, começando por uma que tem garantia do Estado. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, como vocês podem ver estou no site do CTT, porque através do CTT nós conseguimos subscrever os certificados de aforro, que é então dívida pública, nós podemos então emprestar dinheiro ao Estado e ser remunerados por isso. A ressalva que eu vou deixar ficar aqui é muito importante, acho que isto é importante para quem está a ver este vídeo e tentar perceber o porquê que eu falo deste tipo de certificados de aforro para uma reserva de emergência, não é para colocar aqui a reserva de emergência que vocês estejam a criar. E sim, quando já tiverem a reserva de emergência constituída, por exemplo, de 9 meses ou de 6 meses, pegar numa parte e alocar então aqui nos certificados de aforro.
Isto é uma maneira de distribuírem o capital e continuarem a ter alguma garantia de rentabilidade, mesmo que seja pouca. Isto significa que se vocês colocarem então o vosso dinheiro nos certificados de aforro, vão ter o dinheiro bloqueado durante 3 meses e depois ele fica desbloqueado para poderem levantar quando quiserem através, por exemplo, do aforro.net, que é o site que vocês conseguem dar a ordem. Neste caso, se vocês verificarem aqui no simulador, nós temos então a taxa anual efetiva líquida, portanto é o valor líquido que vocês ganham. Se colocarem, por exemplo, 3.000 euros, imaginem que têm 1.000 euros por mês de custos, colocam 3.000, imaginem que têm uma reserva de 9 meses, portanto 9.000 euros, reservam então 3.000 euros para aplicar e existe então uma taxa de 0,3 à data para poder receber neste momento aquilo que é a rentabilidade do certificado. Conforme os anos vão passando, se vocês verificarem, isto também vai aumentando e consoante isto vocês também têm que ir analisando se vale a pena manter aqui o dinheiro ou não. Claro que também existem aqui algumas bonificações que depois também são dadas, claro que vocês também têm que verificar se faz sentido ou não manter aqui este dinheiro durante os próximos anos e é por isso que nós devemos sempre fazer a gestão ativa do nosso dinheiro. Referente então aqui a outra alternativa, tem a conta do banco BNI Europa, é uma conta que neste momento é à ordem, portanto nós conseguimos ir buscar o dinheiro a qualquer momento e saldos entre 1.000 e 5.000 euros é remunerado à taxa de 0,5, neste momento, taxa bruta. Neste caso, os juros são calculados diariamente sobre o saldo que vocês têm lá na conta e depois pagos no final de cada mês para poderem ter então a vossa reserva a render alguma coisa, neste caso 0,5% brutos, que será mais do que normalmente os bancos de retalho, aqueles que estão ligados às nossas contas bancárias. Entretanto, nos bancos de investimento em Portugal nós conseguimos identificar aqui no Banco Invest uma forma de fazerem um depósito a prazo que seja mais rentável, neste caso de 3 a 6 meses, portanto eu sugeria deixarem ficar aqui os 6 meses. Vocês podem então ter uma remuneração de 1% de taxa bruta, montante mínimo 2.000 euros, montante máximo 75.000. A mobilização antecipada pode ser feita, a penalização aqui pode ser total ou parcial, é de 100% dos juros, mas se precisarem do dinheiro podem então levantar de facto aqui no Banco Invest. Será também uma maneira de poderem ter a vossa reserva de emergência a render. Para mim, aquela que neste momento bate a inflação e que é a melhor conta que temos em Portugal será do Banco Inter, eu já falei sobre a mesma. Vocês podem receber, neste caso, no primeiro ano, o valor de 5% bruto pelo montante que vocês tenham, neste caso vai até aos 5.000 euros máximo. Se vocês tiverem, neste caso o segundo ano, recebem apenas 2% e a partir daí deixam de receber. Mas durante estes 2 anos é uma forma interessante, uma alternativa para poderem deixar ficar a vossa reserva de emergência a render, batendo assim a inflação. Neste caso, o máximo, como eu disse, são 5.000 euros, portanto vai uma parte da reserva de emergência para aqui. Outra parte vocês podem distribuir em certificados de aforro, até mesmo nas outras alternativas que falei. As condições desta conta, vocês não têm qualquer tipo de custo associado, desde que não peçam o cartão de débito. Eles normalmente oferecem o cartão de crédito, que também tem uma vertente de débito, mas no meu caso, por exemplo, eu não tenho qualquer tipo de cartão e utilizo apenas as transferências para movimentar a conta. Neste caso, o máximo então 5.000 euros, remunerada nestes 2 anos. Neste caso, não podem ter conta associada ao crédito de habitação. E para poderem ter esta conta, vocês têm que fazer uma transferência mensal a partir de 800 euros. Portanto, o mínimo é 800, vocês devem colocar lá todos os meses. Depois que caia lá o dinheiro, podem retirar novamente para a vossa conta ou para outra conta que queiram. Tem que ser uma transferência feita de 800 euros mensais para garantir estas condições de remuneração desta conta mais ordenada. É por isso que ela se chama mais ordenada, é como se houvesse um ordenado a cair naquela conta e eles assim conseguem dar-nos esta benesse de dar 5% pelo nosso dinheiro que esteja então no Banco Inter. No momento, na atualidade, considero que estas são as melhores alternativas em Portugal para deixarmos e distribuirmos a nossa reserva de emergência, porém poderá haver outra e por isso gostaria de saber se vocês conhecem outra alternativa, outra aplicação, algum investimento que possa ser interessante com capital garantido, que não obrigue que o dinheiro esteja então cativo e que acima de tudo tenha também aqui, obviamente, aquilo que é a rentabilidade, porque é aquilo que nós tentamos fazer, é que o nosso dinheiro não perca para a inflação e não esteja simplesmente parado numa conta bancária ou num depósito que não renda nada. E por isso gostaria de saber se vocês têm mais alternativas. Se tiverem, vou-vos pedir por favor que deixem ficar aqui em baixo nos comentários para podermos partilhar e dar a conhecer quais são. Se entretanto já têm a vossa reserva de emergência em algum tipo de aplicação, podem também dizer qual é
e como é que têm então gerido esta vossa reserva e este valor, este dinheiro que é tão importante para podermos ter uma estabilidade financeira na vida. Se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.